E o avanço do novo coronavírus impacta diretamente a economia e também a política no Brasil. Para debater o assunto, nós contamos com a presença do economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, André Nunes de Nunes, e com o cientista político Marcos Rocha. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, André, primeiro contigo, a ameaça de uma recessão mundial por causa do agravamento do surto do coronavírus levou os governos do mundo inteiro a atuarem para reduzir os efeitos na economia. Sim. O Brasil está preparado do ponto de vista econômico para essa pandemia e incluo aqui o contexto de um crescimento ainda muito lento, né? A gente está tentando estimular o emprego, está tentando estimular a produção e aí chega o novo coronavírus. Qual a expectativa que tu tens? Olha, eu acho que tu trouxeste o contexto muito bom, né? O mundo não estava preparado, de fato pegou o mundo, né, de surpresa, a escalada, né, desse vírus. E, de fato, tudo indica que a gente vai ter uma recessão em termos global, uma queda muito grande da taxa de crescimento, talvez ainda não, né, um crescimento negativo do PIB mundial, mas ele vai crescer muito menos do que cresceu o ano passado. E o Brasil não estava preparado e pega a gente num momento muito delicado, como tu falaste, né? A gente vem de anos de crescimento muito baixo, a gente se recupera daquela maior crise da nossa história em termos de queda na taxa de crescimento econômico, né? E agora vem crescendo muito lentamente, o emprego começava a dar alguns sinais, né, de recuperação no último trimestre do ano passado e a gente novamente tem que lidar com essa situação muito difícil que vem nos afetar. Não tem, né, muito como isolar a economia disso. A gente, de fato, vai sofrer muito com em termos de crescimento com essa crise. Mas é importante tomar, né, algumas medidas. O governo tem que atuar para conseguir, os médicos, né, preservam as vidas, a gente tem que começar a preservar as empresas e os negócios, né, para a crise uma hora vai acabar, isso tem data, né, um surto que passa, e aí a gente tem que voltar a trabalhar e as empresas têm que estar vivas para isso, né, gerar emprego, pagar impostos e seguir o rumo, né? Se a economia não está fácil, o ambiente político não estava nem um pouco calmo, né, nos últimos meses, por que não dizer anos, né? E o que a gente pode esperar no dia seguinte ao ter descumprido a orientação do Ministério da Saúde para evitar aglomerações? O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia do coronavírus e disse nesta segunda-feira que a crise mundial, abre aspas, não é isso tudo que dizem. O presidente, desde que foi eleito, manteve uma estratégia de falar quase que exclusivamente para o seu grupo de apoiadores. Mas e agora? Que efeitos políticos esse gesto do presidente pode trazer ao cenário, né, esse cenário político brasileiro que está bastante conturbado? E aí vou acrescentar também, não só a manifestação do presidente, mas a atitude do presidente ontem de se juntar aos seus apoiadores, né, e tocar esses apoiadores. Muita gente criticou, especialistas criticaram isso. Como é que tu entende? Eu sei que não é a tua parte, a área da saúde ou infectologia, mas politicamente, esse gesto, para a gente poder interpretar, é, por exemplo, uma sinalização de que o governo está forte, mesmo durante a crise, tem apoiadores, tem base nas ruas, por exemplo? O presidente, nas últimas semanas, ficava o tempo inteiro jogando se, às vezes, convocava o ato, às vezes dizia que desconvocava. E isso a gente tem notado que é uma forma de atuação da comunicação do governo, né? Mandar sinais, às vezes, contraditórios, criar muito ruído na discussão sobre qualquer assunto que está na agenda. E tem dobrado a aposta no conflito como uma forma de interagir com os outros poderes, como uma forma de interagir com os próprios cidadãos, né? E eu acho que ele tentou fazer isso mais uma vez, tentou fazer isso ao apoiar e ir para as ruas no protesto. Os protestos aparentemente foram mais tímidos do que se esperava, mesmo para quem achava que o coronavírus fosse ter algum impacto de fazer as pessoas ficarem em casa, o que certamente deixou os membros o presidente do Congresso, o presidente do Senado, mais à vontade para fazer críticas, né? Agora, o que passa na cabeça do Bolsonaro ao fazer essas coisas, difícil dizer, né? Em algum momento a gente acreditava que, olha, tem uma estratégia inteligente, não parece ser o caso. As estratégias do Bolsonaro há muito tempo não têm ajudado a manter a popularidade dele alta, né? E aí se entrelaça com o estado da economia, não parece ser nada muito inteligente.
Se a gente pensar que, vou entrar aqui na área da saúde um pouco, né? Que é talvez uma ameaça ou um problema de escala global como ninguém vivo hoje enfrentou, né? E a gente tem um presidente que agiu de uma forma irresponsável e com desdém para a vida dos cidadãos, como nenhum outro presidente hoje, pode procurar, eu procurei, nenhum outro presidente de país pequeno, grande, agiu da forma como ele agiu. Quero voltar depois na área da saúde, dentro do governo, mas só para avançar e a gente poder distribuir bem a nossa conversa, voltamos para a economia. André, que medidas o governo deveria ou poderia, tem uma diferença entre deveria e poderia tomar, né, para amenizar os efeitos do novo coronavírus na economia brasileira? Eu vou pegar aqui, eu não vou citar o país, porque isso pode... A gente tem que ter muito cuidado com as notícias que chegam para a gente por WhatsApp ou qualquer outro compartilhamento via Facebook, enfim, mas alguns países cogitam a possibilidade, em determinadas áreas da economia, haver uma intervenção, algum tipo de estímulo, algum tipo de compensação. E aqui penso na agricultura, penso na área da cultura, por exemplo. A gente tem praticamente todos, desde o Campeonato Gaúcho a qualquer outro tipo de aglomeração e evento cultural barrado, encerrado, né, cancelado. Como é que tu acha que o governo poderia, no setor industrial, por exemplo, algumas empresas vão fechar suas fábricas. O governo tem condições de interferir de alguma forma para amenizar? Deveria ou poderia? Olha, ele deve buscar tentar amenizar essa situação de calamidade econômica que pode se tornar. Não é fácil, é um problema complexo, ele é raro de acontecer, é uma crise pelo lado da oferta, então não adianta só colocar dinheiro na mão das pessoas, porque elas estão deixando de trabalhar, estão deixando de gerar espetáculos, estão deixando de gerar turismo, né? Então, tem uma crise pelo lado da oferta, não é a questão de que as pessoas pararam de consumir porque a renda caiu. Não, a queda na renda vai ser uma consequência dessa parada da atividade. Então, tem algumas coisas que o governo pode fazer, como, por exemplo, né, diminuir os impostos sobre a folha de pagamentos. Sim. Qualquer coisa que tu consiga facilitar o fluxo de caixa das empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, né? Vai ser difícil pagar as contas, pagar impostos. Então, tem que postergar esse pagamento de impostos, tem que conseguir, em alguns aspectos, talvez, subsídios de taxa, de juros para financiamentos, prazos mais longos, para esse período. Claro, não precisa fazer um negócio para todo mundo, porque não é o país inteiro que está infectado. Talvez tenha que ter alguns cortes. Olha para a região, olha, está tendo infecção, está tendo quarentena naquela região, talvez a gente vai ter que ter uma atuação mais específica para aquilo. Tem outra coisa que a gente vê alguns países, né, que estão em quarentena e que fazem isso, que eles têm que atuar, é com as famílias mais pobres. Né? Pensa naquela família mais pobre que a gente diz no popular, né, tem que vender o almoço para comprar a janta. Esse cara não tem como ficar em casa. Né? O governo vai ter que ir lá e dar renda para ele, de alguma forma fazer com que ele tenha como subsistir nesse período e ficar a partir disso na sua casa. Senão, não, ele vai sair para a rua para tentar sobreviver, tocar o seu negócio, fazer alguma coisa, né, para tocar a sua vida. E isso vai ter um impacto de espalhar o vírus. Portanto, é importante uma atuação bastante direcionada, porque de fato é um problema diferente, é um problema complexo. Sim. Algum setor assim que a maioria das pessoas vai imaginar, por exemplo, setor de viagens, né, companhias aéreas, empresas de agência de turismo, enfim, hotéis que vão sofrer mais. Mas existe na tua perspectiva algum outro que a gente, por exemplo, não faz a menor ideia que pode sofrer com o impacto do novo coronavírus? Olha, tem vários segmentos que sofrem de maneira diferente, né? Quase todas as cadeias industriais hoje elas são integradas produtivamente, né? Então elas sofrem com a falta de componentes, insumos que vêm da China, que vêm de outros países. A gente vê as aduanas atuando mais lentamente, porque tem que ter toda, né, uma vigilância sanitária que se aumenta, né, por conta disso. Mas, principalmente, né, a China ganhou protagonismo ao longo das últimas décadas, né, diferente daquela crise do SARS, né, em que a economia chinesa era lá 8%, um pouco menos do que isso, da economia mundial. Hoje em dia é quase 20% da economia mundial. Então, ela parou de produzir lá em metade de janeiro, fevereiro, né, isso já está tendo impacto na indústria do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, a gente acaba tendo essas questões que nos afetam bastante, assim.
né? Então, acaba todas as indústrias, de alguma forma, tendo que ligar o sinal de alerta, porque não é uma queda na oferta, a cadeia de suprimentos que acaba sendo desorganizada. Sim. E daqui a pouquinho ela começa a sofrer com a queda na demanda, né? As pessoas começam a retrair, sair menos, consumir menos, e isso tem um impacto importante. Nesse cenário, tá, que a gente estava falando anteriormente, Marcos, cenário político, o presidente, tu disseste que, por exemplo, Rodrigo Maia e Alcolumbre se sentiram mais à vontade, né, na medida em que o impacto das manifestações não foram tão grandes quanto se esperava. E aqui pode-se discutir se tem influência ou não o novo coronavírus, se o presidente Bolsonaro poderia movimentar mais ou menos pessoas nesse período, nessa manifestação. Os dois têm sido bastante críticos a respeito do governo. Existe um risco do presidente ficar isolado, de certa forma, especialmente atacando as instituições como Senado e Câmara? Existe, ele está se isolando progressivamente já há bastante tempo, né? Eu acho que o que começa a acontecer agora é um isolamento com, inclusive, a classe empresarial, que, diante a promessa de algumas reformas liberais, estava se mostrando bastante fechada com a agenda do governo e bastante disposta, a gente vê, né, pela própria Fiesp, a ignorar ou a considerar essas falas do Bolsonaro, polêmicas do Bolsonaro, em prol das reformas econômicas liberalizantes, né? Inclusive, a primeira resposta do Paulo Guedes, depois do coronavírus, foi: precisamos fazer as reforma administrativa e tributária, né? E aí tomou uma crítica muito dura do Maia de, não tem eu me nego a acreditar que esse cara não tenha uma proposta de curto prazo, porque é justamente isso. As pessoas, numa economia com muita informalidade, e as pessoas não vão ter dinheiro para se sustentar nessa semana, né? E aí, aparentemente, disse que ia vir com algum pacote, não veio ainda, né? Eu vou acrescentar aquela pergunta sobre os ministros, né? A composição do governo. Enquanto, por exemplo, o Moro esteve envolvido, foi ao Paraguai, não digo especificamente para tratar do caso Ronaldinho, mas esteve afastado de Brasília no período recente, semana passada. Paulo Guedes ainda trava uma discussão muito grande a respeito dos rumos da economia, com especialistas e com a imprensa. Mas o ministro da Saúde, Mandetta, parece que recebeu pelo menos elogios de parte, né, de especialistas, inclusive dizendo: olha, no momento que a gente está vendo nessa crise, pelo menos um dos ministros se mostra bastante coerente, bastante, né, antenado no que está acontecendo. Tu comunga dessa análise? Sim, hoje tem basicamente 3 ministros que são elogiados pelo seu desempenho técnico, né? O da infraestrutura, o Tarcísio, o da agricultura e o da saúde. Não sei se é verdade ou não, os boatos de Brasília hoje já dão conta que o ministro da Saúde estaria sendo já torpedeado nos corredores do Planalto, porque é um pouco o ambiente que tem lá. Mas, sim, apesar, e aí foi uma análise que se fez no primeiro momento, olha, apesar do comportamento do presidente, o governo e seus técnicos trabalham em outra direção. É óbvio que quando uma liderança política vai lá e descumpre, né, o que o próprio Ministério está dizendo, dá um exemplo diferente para a população. Muito da resposta dessa crise vai ser comportamental, faça tal coisa. Apesar da vontade de estocar coisas para revender mais caro ou algo do gênero, não faça. Lave as mãos, né? Então, nesse momento, lideranças são importantes. E aí, cargos técnicos como ministros ou burocratas não conseguem substituir. Agora, por exemplo, a saúde vai receber um orçamento extra, né, 5 bilhões, se eu não me engano, é o número, posso estar equivocado aqui, mas há um remanejo, né, dentro do governo com aquilo que tem de orçamento para enfrentar uma crise. Uma linha de economistas defende a derrubada da emenda do teto dos gastos, aprovada ainda no governo Michel Temer. Como é que tu te posiciona a respeito desse tema, se isso pode ser revisto a partir da crise que a gente está passando agora? Olha, eu acho que rever as regras de política fiscal que a gente tem, né, e não só o teto do gasto, como a meta superávit primária e a regra de ouro, né, são 3 regras no geral que nós temos, não tem que ser revisto ou não revisto a partir de um evento que é temporário, né? Essa crise ela começou, vai nos afetar, é sério, é grave, mas vai passar. Daqui a alguns meses isso vai passar. Então, e a teto dos gastos foi uma PEC que passou, tem toda uma estrutura, uma ideia do ponto de vista de estabilização da economia, da política fiscal a partir dela.
É importante dizer para as pessoas que, por exemplo, o gasto com saúde não está restrito ao teto dos gastos. Tu pode aumentar os gastos, né, em saúde. Claro que existe um teto para o gasto total do governo. Sim. Mas existe também, na própria regra do teto, a possibilidade de tu ter despesas extraordinárias. Né? Então, tu pode, em eventuais situações como essa, exatamente, questões de calamidade de saúde, guerra, de o que for, né? Tu ter um aumento do gasto público. Então, está considerado lá. Claro que vai precisar da negociação com o Congresso. O Congresso precisa aprovar esse gasto extraordinário. Talvez, porque a atividade econômica vai parar, a arrecadação do governo vai cair. Então, o superávit, a meta para superávit primário, que hoje em dia é um déficit primário, né? Mas existe uma meta que o governo tem que cumprir, talvez ele não vai cumprir. Então, ele vai ter que levar isso ao Congresso para rever essa meta que ele tem. É importante a gente entender isso. Tem coisas que são estruturais, instituições que a gente, ao longo do tempo, gostando ou não, construiu elas, né? Através de uma PEC, que foi o teto dos gastos. E aí tem uma situação que é conjuntural agora, a gente vai ter que lidar com ela dentro dessas restrições institucionais que nós temos. Marcos, pegando o gancho no que o André acabou de nos falar, boa parte desse dinheiro para a saúde vai vir por emendas parlamentares. Quais as expectativas que tu tem a respeito desse embate que segue entre o governo Bolsonaro, o executivo e o legislativo? O Congresso segue com muita boa vontade com a agenda do presidente Bolsonaro, apesar de tudo. A hora que o governo disser, olha, vamos fazer as coisas que têm que ser feitas e vamos ter uma relação aqui com base em alguma previsibilidade, o Congresso vai responder. Tem uma falta de confiança porque o governo hoje não honra nem o que é acordado. Mas como tem uma predisposição para reformas liberais no Congresso, eu não tenho dúvida que a hora que o governo resolver se comportar, o Congresso vai junto, né? A hora que tiver acordo, as coisas funcionam. Porque são políticos profissionais e eles querem ser reeleitos, né? Eles não querem destruir as instituições. E aí eu acho que a gente pode ver até pelo próprio comportamento de políticos como Alexandre Frota, que é eleito numa maré, digamos assim, de contestação, meio revolucionária, contra a situação e contra as instituições, mas chega lá e ele se profissionaliza, ele quer continuar lá, ele gosta daquilo, e eu acho que o Congresso, em geral, tende a se comportar dessa forma. Bom, eu quero agradecer a presença em tempos tão difíceis da gente sair de casa, por isso eu agradeço muito a presença de André Nunes de Nunes, economista-chefe da Fiergs. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. E Marcos Rocha, cientista político, da mesma forma. Sejam sempre bem-vindos e até um próximo encontro.